Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura, projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial, mas muito especial, e a gente vai bater um papo. E eu tenho certeza que vai vir alguns puxões de orelha aí, porque eu já levei lá no consultório dela alguns puxões de orelha, né? Mas faz parte da nossa jornada aqui. Eu estou recebendo aqui hoje, ela é formada em fisioterapia, ela é osteopata, e osteopata pediátrica também. Eu estou recebendo aqui a doutora Renata Kahn, seja bem-vinda. Muito obrigada, Zulu. Obrigada pelo convite. Eu sou super fã do Na Montanha, escuto bastante, aprendo muito também. Legal. Acertei o sobrenome? Acertou. Ai, nem te conto, mas vamos passar essa parte aí que eu sou especialista em sobrenome. Minha especialidade é sobrenome aqui Na Montanha. Aproximando aí do episódio 100, né? E ter você aqui entre os 100 episódios, que não tenho dúvida, é algo muito importante e honroso para a gente do Na Montanha. Com certeza teremos muitos aprendizados. E como eu falei, doutora Renata, alguns puxões de orelha, né? Com certeza. Eu já estou até arrumando minha postura aqui, ó. Já levou uma bronquinha antes, já, né? Eu estou aqui numa postura legal. Doutora Renata, eu quero saber qual que é a diferença entre a fisioterapia tradicional e a osteopatia, né? Então, vamos lá. Aqui no Brasil, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, tá? Qual é a grande diferença? Que além de ser fisioterapeuta, então eu estudei 4 anos para ser físio, e depois eu fiz uma especialização de mais 5 anos, que é a osteopatia tradicional. Isso quer dizer que eu estudei mais 5 anos profundamente o corpo humano. E lógico que depois eu estudei um pouquinho mais para entender os bebês e também conseguir entender um pouquinho melhor do porquê que os meus pacientes chegam tão tortos no meu consultório. Olha... Da onde que vem, né? E a gente acaba descobrindo que às vezes vem lá de trás, da gestação, do nascimento, os primeiros anos de vida. Então, basicamente a diferença é que ela faz parte, porém nós temos um olhar, uma abordagem muito mais globalizada. O fisioterapeuta, ele vai olhar, assim como o médico, hoje em dia, ele vai olhar a lesão e ele vai olhar para a patologia, para a doença. E o osteopata, ele vai ter um olhar global do corpo humano, entendendo cada pecinha, aonde se encaixa no quê, e a gente consegue ter um diagnóstico diferencial. Então, eu falo que eu não trato doenças e lesões, eu trato o paciente como um todo. Olhando ali a parte estrutural, olhando a parte visceral, o crânio, a postura, e até partes emocionais também. Legal. Eu estou aqui pensando, né, na sua força física. Você é muito forte. E para quem não sabe, eu sou paciente da doutora Renata, já estive no consultório dela algumas vezes e eu não conhecia essa fisioterapia, eu conhecia só a fisioterapia tradicional e me assustou um pouco a sua força física em conseguir fazer manobras com um urso desse tamanho
aqui, né? Não deve ser fácil o seu trabalho, mas faz parte, né? Exige um pouco de força física e de preparo, mas assim como na osteopatia a gente aborda a saúde como um todo, então é importante a gente se alimentar bem, é importante praticar atividade física, é importante dormir, para que todo o corpo funcione da melhor maneira. Então eu também tenho que fazer isso para conseguir trabalhar, tenho que me alimentar bem, tenho que treinar, mas basicamente eu uso a alavanca, a física me ajuda bastante. Ah, legal. Eu não falei, mas a doutora Renata também é corredora de montanha, esteve recentemente no El Cruce aí, correndo lá os 3 dias com grande êxito, né, doutora? Com a sua ajuda, né? Senão não teria sido possível. Não, você já tinha um preparo físico ali bem interessante, né? Treinamos bastante na escada, né? Treinamos bastante escada. Fizemos bastante escada e as outras atividades. E montanhas. Doutora, a osteopatia pode ser combinada com outros tipos de tratamento médico? Sim, a osteopatia ela vai vir para somar. Como nós não tratamos a doença, nós tratamos o paciente como um todo. Então, a ideia da osteopatia é tirar todos os entraves, a gente fala abrir portas para que tudo flua. Então, se qualquer tecido do nosso corpo está recebendo uma inervação, está recebendo uma nutrição através da parte vascular, nós não temos uma doença. Então, a osteopatia ela pode entrar em conjunto com outras especialidades para conseguir realmente estar, principalmente, tirando a sobrecarga do local que está lesionado, mas também é muito importante de uma maneira preventiva, para prevenir algumas doenças. Legal. Doutora, falando daquele paciente lá que foi no seu consultório, né, que eu não vou citar o nome dele, por que a gente chega naquela situação de encurtamento muscular, de uma postura totalmente, né, ali arcada que fala, né? Por que a gente chega e como evitar, né, amenizar para não ter... Porque se a gente continua naquela situação e continua correndo, principalmente correndo prova de endurance de muitas horas, né? E eu cheguei no seu consultório uma das últimas vezes com uma dor no calcânio e eu falei, nossa, meu calcânio tá uma dor assim insuportável. E aí você ali fazendo as manobras, de repente chegou ali na cabeça da fíbula, né? Falou, olha, tá aqui que está travando, né? Mas você vai perceber que você não vai sentir mais a dor. E realmente foi muito eficaz aquela manobra, né? Sim, isso é bem interessante quando a gente tem um olhar do corpo como um todo, porque assim como esse paciente específico chega com uma queixa para mim e eu tenho que olhar para aquele local que o paciente está se queixando, mas eu entendo que aquele local ele está conectado com todo o resto do corpo e os outros sistemas. Então, às vezes, na maioria das vezes, quando existe uma lesão, uma dor, o corpo já está tentando se ajustar há muito tempo. E, na realidade, aquela dor que está ali presente é um local que está sendo sobrecarregado. Então, quando a gente consegue soltar o corpo como um todo, ter um olhar do que se conecta com o quê, é muito mais eficaz o tratamento, porque você tira a sobrecarga. Agora, se você vai deixando, tô lá correndo, tô sentindo uma dorzinha no joelho, por exemplo, e continuo correndo. Parei de correr, passou a dor. A dor, ela sempre vai aparecer como um sinal de alerta. Alerta do quê? De que alguma coisa já não está funcionando e que aquele local já está sendo sobrecarregado. Se chegar no meu consultório, eu vou olhar o joelho? Vou. Mas eu vou olhar o tornozelo, eu vou olhar a pisada, eu vou olhar o quadril, eu vou olhar o intestino, eu vou olhar a cervical, eu vou olhar, por exemplo, a boca do paciente, como que ele está mastigando, os olhos, porque a nossa postura ela tem uma formação, então falando em postura, o nosso corpo ele se postura através das informações que o nosso cérebro capta do ambiente. Através do olho, dos pés e tornozelos, ali da parte proprioceptiva do tornozelo, do sistema vestibular, e tem algumas coisas que atrapalham. Então, as vísceras, tensões nas vísceras, a nossa ATM, a nossa boca pode estar atrapalhando, e cicatrizes também. Além de microgalvanismo, que também entra em outros quesitos, como amálgamas dentários. Então, se a gente não regula esses
esses captores, a informação vai chegar no nosso cérebro de maneira errada. E aí o nosso cérebro vai comandar os músculos de maneira errada e a gente vai ficar com uma postura alterada. Porém, essa má postura ela pode ter vindo de um resquício de algo que você não trabalhou direito lá nos primeiros anos de vida. Que daí o trabalho vai ter que ser de maneira compensatória. Ensinar todos esses receptores de informação para que a gente consiga depois ajustar a postura. Ok, conseguimos regular os captores, esses receptores de informação. Qual é o próximo passo? Aí sim, fortalecer. Porque também não adianta fortalecer se você está torto. Você tem que primeiro fazer o alinhamento e balanceamento, que é o que eu adoro falar, que eu falo que no consultório eu faço alinhamento e balanceamento de todo mundo. E para depois você entrar com um trabalho aí sim de fortalecimento, para daí prevenir qualquer tipo de lesão no esporte aeróbico. Então, o fortalecimento também é importante. Os corredores que não gostam de fazer fortalecimento. Olha aí, pois é. É algo bem interessante, né, doutora Renata? Eu comecei a correr ali nos anos 90 e lembro que quando eu precisei passar na fisioterapia tradicional, era um tratamento mais localizado, embora eu acompanhando todo esse período, a fisioterapia tradicional ela teve uma evolução, porque o que acontecia? Se eu chegasse lá em 1996 com uma dor no tornozelo, normalmente a gente chama do choquinho ali, do TENS, né? Sim. Recebia ali o choquinho, aí muitas vezes gelo, e recebia algo para fazer o alongamento. Basicamente era isso que eu estou falando, porque eu fazia a fisioterapia pelo convênio médico na época. Então, sim, era esse o tratamento. Hoje, quando eu tive o conhecimento com a fisio-osteopata, eu fiquei assim surpreso, né? Porque não usa muitos acessórios, equipamentos, né? Sim. E tem um resultado muito eficiente, né, doutora? Exatamente. A fisioterapia convencional ela é muito importante. Quando eu tenho algum paciente que tem alguma lesão, eu encaminho para a fisioterapia, porque ele vai tratar ali os sintomas, que é a dor, ele vai tratar essa parte de restabelecer ali a estabilidade daquele local, vai tratar o sintoma do local. O que acontece é que se a gente não adianta só tratar o local. Se a gente trata o local e não tira a sobrecarga desse local, possivelmente ou vai demorar muito para sarar, ou então vai ter uma recidiva dessa questão, dessa lesão. Por isso que é importante que a gente trabalhe hoje em conjunto. Hoje, na área da saúde, a gente trabalha muito em conjunto. Então, eu trabalho com o médico, com o ortodontista, trabalho com os fisioterapeutas, com massoterapeutas, com fono, então com os educadores físicos. Então, a gente tem uma equipe para conseguir trabalhar e atender todas as necessidades do paciente. Só que exatamente essa questão que você falou foi o que me levou a estudar osteopatia. Eu, como fisioterapeuta, eu sentia que eu tratava e o paciente não tinha aquela melhora que eu esperava. Mas era porque eu estava tendo uma visão muito local. Eu não estava enxergando, por exemplo, no caso do tornozelo, que tinha um joelho, um quadril, um ser para cima e não só ali o tornozelo. E, além de tudo isso, como que esse ser ele se comunica com o ambiente. Então, o que ele come, qual o esporte que ele está fazendo, como que ele está pisando, como que ele está trabalhando, qual é a postura que ele passa a maior parte do tempo. Tudo isso influencia. O que ele está passando na vida dele, se está com um estresse ou não. Isso tudo vai influenciar no nosso corpo. Se a gente não tiver essa abordagem, essa visão ampla do paciente, a gente não consegue tratar ele de maneira nem eficaz e nem rápida. Eu trabalho bastante também com psiquiatras e psicólogos também. Nossa, é uma equipe multifuncional e bem complexa, né, doutora Renata? O ser humano é complexo, né? Eu estudo aí o corpo humano há mais de 15 anos e não tenho conhecimento de tudo ainda. Então, estou sempre estudando, não dá para parar, porque realmente o ser humano ele é complexo e é uma abrangência de muitas coisas. Eu posso falar assim, o paciente pode chegar... 50 pacientes podem chegar no meu consultório com uma dor lombar. E todos esses pacientes podem ter causas de dor lombar diferentes. Porque o caminho que o corpo faz para tentar se estabilizar e para tentar se adaptar a tudo que está acontecendo, nossa, são inúmeros os caminhos.
E aí cabe a nós ter esse conhecimento amplo da anatomia, da fisiologia e da biomecânica, que esse é o estudo da osteopatia, para que eu consiga identificar quem que não está trabalhando e devolver função para esse local que não está trabalhando, para poder tirar ali a sobrecarga do local que está com a lesão. Legal. Doutora Renata, e existe alguma contraindicação para a prática da osteopatia? Olha, a osteopatia eu costumo falar que ela é mais uma abordagem, um jeito de olhar para o paciente de uma maneira globalizada. Ela não é uma técnica. Diferente da acupuntura, da quiropraxia, ela não é uma técnica. A osteopatia é uma abordagem que eu vou enxergar o paciente e aí eu vou analisar como que é o corpo desse paciente, o perfil desse paciente, o que ele está precisando e aonde está precisando receber uma ajuda, qual local do corpo precisa receber uma ajuda. A partir daí, eu vou decidir qual carta na manga que eu tenho, então qual técnica que eu vou usar para soltar, por exemplo, uma víscera, para soltar um nervo do crânio. Então, nesse aspecto, nós podemos, mesmo dentro de algumas patologias, trabalhar com a osteopatia. Lógico que a maior parte da contraindicação na osteopatia são das técnicas, mas eu tenho inúmeras técnicas para resolver uma mesma coisa. Mas vamos lá, né? O que a gente chama de red flags, que é exatamente eu tenho que tomar cuidado, são realmente sintomas que são para o médico. Que então ali vai abordar uma doença, então um AVC, uma angina, uma infecção. Qualquer doença não é a osteopatia que trata, é o médico. A osteopatia vai tratar disfunções. Então eu tenho as contraindicações, mas normalmente as contraindicações não vêm para mim. E se vem uma contraindicação, é muito mais eu tentar ajustar ali o tipo de técnica para não oferecer nenhum risco para o paciente. Legal. Doutora, e quem que dá mais trabalho, o corredor de rua ou o corredor de montanha de endurance? Olha, essa é uma pergunta... Eu acho que o corredor de rua dá um pouquinho mais de trabalho. Porque o corredor de montanha... É a minha percepção, e não é puxando sardinha, porque eu sou uma corredora de montanha. Mas eu acho que o corredor de montanha, ele consegue respeitar um pouquinho mais os limites do corpo. Porque ele sabe que ele vai ter ali os riscos, né? Então, eu acho que o corredor de montanha dá mais trabalho em relação aos obstáculos, digamos assim, aos imprevistos que acontecem na montanha. Mas o corredor de rua, ele força muito mais o corpo. Então, ele busca ali aumentar a performance e se vencer, né? Então, o desafio é sempre estar cada vez melhor em relação a ele. E eu acredito que isso gera uma sobrecarga um pouquinho maior do que o corredor de montanha, que acaba tendo uma percepção em relação ao ambiente. Acho que lesões causadas pelo próprio corredor, o corredor de rua tem mais. Agora, lesões causadas pelo percurso, o corredor de montanha. É verdade. Eu sofri muitas lesões quando eu corria rua, né? E eu falo que, na oportunidade, eu tinha mais amigo fisioterapeuta do que corredor de rua. Sim. Porque eram muitas lesões. E depois, na montanha, eu recentemente, em 2022 para 2023, que eu vim ter um esporão no calcânio, né? Sim. E aquela situação do tornozelo que eu tive uma lesão caminhando, não foi correndo. Então, eu posso, assim, não é também puxando, né, para o lado da montanha, principalmente numa questão, sabendo que hoje o meu corpo é totalmente diferente do que era há 20 anos atrás, estou envelhecido e o corpo, de certa forma, ele deu uma adaptada dentro da modalidade que eu estou fazendo. Então, isso que você falou é verdade, a gente acaba tendo um maior respaldo e um maior cuidado em praticar a atividade. E na rua, a dinâmica, ela acaba fazendo com que você tenha que correr, né? E correr muito. E isso eu falo que é muito difícil você permanecer ali muitas horas fazendo um mesmo movimento diferente da montanha, que você quebra o ritmo lá. Isso, eu acredito que na montanha, a própria montanha te obriga a quebrar esse ritmo, te dá desafios diferentes e você vai usando musculaturas e estratégias do corpo diferentes. E ritmos
né? Principalmente ritmo e musculatura. Agora, na rua, você acaba forçando mais o mesmo músculo. E isso que eu acho que acaba gerando mais lesões, principalmente por estresse. Eu acho que o meu esporão ali no calcâneo vinha de um volume altíssimo para fazer provas maiores, né? 50K da Indomit, depois os 60 km em Paraty da Wandry Run. Então, isso acabou estressando mais o músculo e sobrecarregou e ali acabou. Eles falam que o esporão tá sempre ali, né? É a gente que acorda em algum momento ele, né, doutora? Você tem que pensar que um esporão, por exemplo, é uma sobrecarga que está acontecendo ali na região do calcâneo. E para os corredores que não gostam de alongar, essa sobrecarga ela vai aumentando. E aí vai gerando um atrito ali, um aumento de pressão com um atrito com o osso, que é o que gera o esporão. Então, o corredor de rua, por exemplo, que ele está ali sempre no mesmo ritmo, tentando aumentar o ritmo, ele precisa trabalhar muito a força de resistência e o alongamento desse músculo. O corredor de montanha vai ter hora que ele vai estar subindo, vai ter hora que ele vai estar descendo, vai ter hora que ele vai ter que ir devagar, vai ter hora que ele vai ter que andar. Então, essa alternância acaba ajudando um pouco a tirar a sobrecarga dessa região. Alongamento, fortalecimento. Alimentação, suplementação, o sono, descanso. Sim. Outra coisa que eu acho importante é a respiração, né? E qual que é a importância da respiração e do diafragma na osteopatia? Olha, o diafragma ele é extremamente importante, porque o diafragma ele divide duas cavidades muito importantes do nosso corpo, que é a torácica e a abdominal. Porém, além dele dividir essas cavidades, ele vai fazer uma regulação pressórica. E essa regulação pressórica não vai afetar só essas duas cavidades, mas vai afetar o corpo inteiro. Por quê? Primeiro que os nossos órgãos eles precisam de movimento para eles poderem funcionar. E o diafragma ajuda a manter esse movimento. E para o corpo inteiro ter um bom funcionamento, nós precisamos ter um equilíbrio de sangue indo para um sangue arterial, oxigenado, indo para o tecido, e um sangue venoso com gás carbônico, né, já sem os nutrientes, voltando. Para que esses fluidos consigam transitar pelo nosso corpo, nós necessitamos de um equilíbrio pressórico. Então, nós chamamos o diafragma de pistão diafragmático. Por quê? De pistão pressórico. Porque é ele que vai ajudar a equilibrar essas pressões nas nossas cavidades. Então, através do diafragma passa vasos importantes, passa ali o esôfago, então ele vai ajudar. Quando a gente está respirando bem, então a gente está conseguindo levar o sangue de maneira adequada para os tecidos e também gerando uma mobilidade interna. Qual que é a importância disso, por exemplo, para um corredor? A importância é que os nossos órgãos eles são fixados no nosso corpo. E essa fixação, se tem uma tensão, vai alterar as nossas estruturas externas. Então, muito possivelmente, pessoas que estão ali correndo e podem estar sentindo uma dor no joelho, no quadril, na lombar, no ombro, pode ser alguma tensão interna de órgão que está sem mobilidade e que está ali puxando e sobrecarregando. Porque nós temos algumas relações. Então, os nossos órgãos eles têm uma relação de fixação, que é uma relação anatômica com as nossas partes externas, e tem uma relação de inervação. Então, do mesmo andar da coluna que sai a inervação para um órgão, vai sair a inervação também para os músculos e articulações. Então, essa é a grande importância do diafragma. Se você respirar bem, você consegue oxigenar melhor os seus tecidos, levar mais sangue e consegue manter essa mobilidade interna para que você tenha aí uma longevidade. E lembrando que se você tem uma sobrecarga, então se tem um órgão te puxando, por exemplo, ou puxando uma estrutura articular, você começa a sobrecarregar aquela articulação. E aí começa a ter dor na articulação. É culpa da articulação que não está forte?
Não, é culpa do órgão que está gerando essa tensão lá dentro e está afetando toda a parte de nutrição e de inervação daquela articulação, por exemplo. Legal. Doutora, mas falando sobre a respiração, né? A gente não, assim, de certa forma também não respira de forma deficiente. A gente não faz uma respiração adequada, né? Eu vejo alguns corredores fazendo ali e começam a hiperventilar muito rápido. E eu fico imaginando, né? Eu até brinco, eu falo, o dia que vocês me verem hiperventilando assim, por favor, me coloca sentadinho. Sim. Deixa eu ali acalmar, porque eu vou estar passando mal, né? A gente não faz uma respiração de forma deficiente? Isso depende um pouco de pessoa para pessoa. O que eu acredito é que a gente tem que tomar um certo cuidado quando está fazendo um esporte, de ter essa autopercepção. Então, você tem que, lógico, lembrar de respirar, só que ao mesmo tempo você tem que lembrar de estabilizar e ao mesmo tempo você quer ali aumentar a sua performance, né? Então, isso acaba atrapalhando a respiração. Quem faz pilates normalmente ou yoga fala muito sobre isso. Poxa, é muito difícil manter ali a postura e ainda respirar. Mas é um treino. E esse treino a gente não consegue treinar a respiração, por exemplo, diretamente no exercício. A maior parte dos pacientes que chegam no consultório não conseguem explorar a respiração deles. Isso é importante, explorar mais realmente para você conseguir manter essa mobilidade mesmo do corpo. Agora, quando está fazendo o exercício, eu acho que a hiperventilação é um pouco da falta do controle da pessoa de estar ali sabendo qual que é o limite dela. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está na montanha. Vamos falar de montanha que a gente conhece melhor. Então, tá uma pessoa que está subindo montanha. Ela começa ali a hiperventilar. Pô, se ela está hiperventilando, é porque ela já está cansada, está passando ali do limite dela. Será que ela está comendo direito? Será que ela está preparada ali? Ela fez um treino de força legal para estar preparada para conseguir ter aquele condicionamento físico? Será que não é o momento de desacelerar um pouquinho, restabelecer a respiração e aí depois continuar? Então, são vários fatores que entram no quesito do esporte em relação à respiração. Normalmente, quando está hiperventilando, é uma questão mais sistêmica. Então, o corpo ele está tentando captar mais oxigênio para levar para os tecidos, porque está faltando oxigênio. Então, aí pode ser uma questão de falta de preparo, pode ser uma questão também, principalmente, de falta de alimentação. Eu aprendi com um colega queridíssimo, que ele é ortomolecular, que se você começa a aumentar a frequência cardíaca, é porque já está tendo uma queda glicêmica. Da onde que o seu corpo vai pegar essa glicose que está faltando? Dos grandes músculos. Então, ele começa a roubar a energia dos seus grandes músculos que você está usando ali para atividade física. Então, a gente deveria comer, deveria primeiro suplementar antes de chegar nessa hiperventilação, nesse estresse do corpo, para que você consiga manter uma linha de performance melhor, mais longilínea, né? Legal. Doutora, toma uma água aí que eu vou fazer um merchan agora, né? Importante falar. Alto Estilo, desde 1985, fabricando produtos de alta durabilidade, qualidade excelente. São mais de 35 anos, mais de quase 40, né? 39 anos aí no total. Alto Estilo fazendo equipamentos ali com produto 100% nacional, tecnologia 100% nacional. E você que começar a sua jornada com 10% de desconto, é só acessar www.autoestilo.com com 10% de desconto, o cupom na montanha 10 para você ter os 10% de desconto. Acesse lá e a gente agradece, que é um dos grandes apoiadores aqui do podcast Na Montanha. Doutora, você falou ali sobre várias disfunções. Como a osteopatia pode ajudar em casos de disfunções viscerais, né? Porque a gente acha que correr, fazer atividade é só perna e braço, né? E esquece desse conjunto aqui que é importantíssimo, né, doutora? Exatamente. Então, quando a gente considera a víscera,
e disfunções viscerais, na osteopatia a gente trata principalmente a mobilidade. Então, o órgão ele tem 2 tipos de movimento. A mobilidade, que é onde ele está fixo ali no nosso corpo, porque senão ia ficar tudo bagunçado. E é importante ele ter essa posição para que ele funcione direito. Então, tem essa mobilidade. Então, os nossos órgãos eles são envolvidos por tecidos, por fáscias, e são fixados no nosso corpo. E o outro movimento que existe é a motilidade, que é o movimento celular de funcionamento. Então, a osteopatia vai trabalhar nas 2 questões, lembrando que é disfunção e não patologia. Lógico que uma disfunção, um órgão que não se movimenta bem, que não recebe nutriente, que não recebe então não recebe o sangue, não recebe inervação, ele pode vir a ter uma patologia depois. Então, é o antes da doença. Então, na osteopatia, nós conseguimos influenciar e mexer, liberando espaço para que o nervo chegue adequadamente. A artéria chegue e também leve o sangue adequadamente. Com que libere espaço para as veias também terem o seu percurso livre. E mexemos também nesses ligamentos, nessa mobilidade dos órgãos, para que eles tenham um movimento mais soltinho, para que tudo funcione de maneira adequada. Para a gente que está falando o esporte, é exatamente aquilo que eu estava falando anteriormente. É importante porque uma hipomobilidade de um órgão ou um mau funcionamento do órgão vai influenciar no nosso corpo externo. Então, a parte músculo-esquelética que a gente chama é a parte de saída de tudo. Então, se você pode ver, quando você fica com febre, às vezes dói ali a lombar, não dói? Quando as mulheres têm cólica, também ali, tem aquela dor ali naquela parte sacroiliaca, na lombar, no baixo ventre. Se você tem uma dor ou um problema de estômago, por exemplo, você pode ter uma dor no ombro esquerdo. Se você tem um problema de fígado, uma hipomobilidade do fígado, você pode ter uma dor no ombro direito. E aí essas dores elas vão surgir como? Tanto por uma tensão anatômica, então o fígado perdeu o movimento e vai puxando tudo e o ombro sai ali do eixo dele, quanto por uma tensão de inervação. Então, exatamente, da mesma região que sai o nervo que vai inervar o tecido ali de sensibilidade do fígado, é da onde sai o plexo braquial, que é a inervação do nosso braço. Então, nós temos essas relações e a osteopatia consegue trabalhar tudo isso. Vai trabalhar desde a saída do nervo, o trajeto dos vasos, o movimento das vísceras e as conexões entre tudo isso. Legal. Estou lembrando aqui da professora Adriana de anatomia, Anato 1 e 2, e nós estamos tendo uma aula aqui de anatomia e de conhecimento sobre fisioterapia e osteopatia. Além daquele paciente lá que nós falamos, que foi lá no seu consultório, com dor no calcâneo, depois com uma lesão no tornozelo, quais são as lesões mais comuns que aparecem lá no seu consultório, falando de corredor de rua e de corredor de montanha? Certo. Eu vou associar os corredores de rua e de montanha aos triatletas, porque eu atendo muitos corredores, triatletas, pessoal da bike e tenistas. Mas esses aí são super-homens, os que fazem tri. A gente não considera igual a gente considera um corredor tão comum que é o de rua e de montanha. Os caras nadam, pedalam e correm. Esses são fora do comum. Eles conseguem se machucar? Então, e as lesões são muito parecidas. E normalmente, quando não é um acidente de bike, que daí a lesão é pior, eles se machucam na corrida. E as maiores lesões realmente são ali, de joelho, de lombar. Pouca coisa, ele acho que os corredores, um pouco de canelite também, chega bastante. Mas assim, entorses de tornozelo são bem comuns, mas o pessoal reclama mais mesmo, chega com queixas maiores de dores na coluna, na lombar e na cervical, às vezes pela postura da corrida, da cervical e torácica também, e dos joelhos. E é interessante até essa abordagem, porque eu brigo muito com os meus pacientes por conta disso, os que correm. Porque a gente estava falando sobre respiração. E na corrida, às vezes, pode ser que desenvolva uma tensão na cervical e aqui nos ombros, exatamente por conta da postura, às vezes pela projeção ali da cabeça, mas também pela respiração.
Porque a pessoa começa a tentar hiperventilar, porque ela não está dando mais conta de fazer aquele exercício, e aí sobrecarrega toda essa musculatura acessória da respiração. Então, por isso que eu tenho queixas, além do joelho, tornozelo e lombar, bastante queixas nessa região de torácica alta e cervical. Legal. Eu lembro que quando a gente fez a avaliação ali, a minha postura estava exatamente assim, né? Anterior, exato. Estava ali, a gente fala que quem manda a largada, né? Que manda a linha da largada já estava ali pronto para correr, mas numa postura não tão adequada. Doutor, e como que a osteopatia pode prevenir essas lesões nos meus amigos corredores de rua, de montanha, do triatlon, enfim? Perfeito. Então, a osteopatia primeiro vai entrar com esse alinhamento e balanceamento, que a gente vai fazer um processo de investigar o que não está funcionando e devolve movimento e função para o que não está funcionando. Isso já vai tirar a sobrecarga daquilo que poderia dar pepino em algum lugar, em algum momento, né? Depois dessa avaliação e de soltar o que não está funcionando, eu gosto muito de trabalhar com a parte educativa. Então, como que esse corredor, por exemplo, ele pode alongar? O que, de repente, ele pode melhorar como estabilidade? Porque eu tenho vários recursos para conseguir avaliar qual que é a deficiência. Então, eu soltei e tirei tudo que pudesse estar atrapalhando aquele corpo. Agora sim, agora é o momento do quê? Do paciente ali tomar as rédeas do próprio corpo e continuar na prevenção. Então, eu gosto muito de falar com os educadores físicos, eu troco muitas figurinhas com os personagens, com todo mundo que está ali ajudando, às vezes com o professor de pilates, com o yoga, com o pessoal da assessoria, para que a gente consiga tapar esses buracos que estão ali deficientes no paciente. Logicamente, quando a gente fala em postura, a gente pode trabalhar também com palmilhas. Então, eu também trabalho com palmilhas posturais, que é para tentar corrigir e minimizar o estresse. Porque, às vezes, a gente tem um pé meio teimoso, que veio lá dos primeiros anos de vida do paciente. E aí, a gente precisa corrigir. Às vezes, a postura, essa parte proprioceptiva, e às vezes o pé mesmo. Às vezes é um pé muito cavo ou um pé muito valgo, né? Muito chato. E aí, a gente precisa entrar com alguma palmilha para ajudar esse corredor a minimizar o estresse em todo o corpo dele. Não pensando só no pé, mas no corpo como um todo. Essa parte que você falou é muito importante, que eu tenho essa experiência aí muito recente, né, doutor, em relação à palmilha. E um grande erro é no meu caso, não ter procurado um profissional assim e ter ido para a internet e ter comprado uma palmilha famosa, né? Sim. Com valor ali, vamos dizer assim, bem acima do que seria se tivesse passado ali contigo antes, tivesse Sim. feito toda a avaliação e ter uma palmilha correta para cada situação. Isso é importante falar porque, infelizmente, mesmo eu sendo da área da saúde e muitas pessoas que não eram da área da saúde, elas acabam consultando o Dr. Google, né? Sim. E aí pode cometer erros e erros graves, né, doutora? Sim, porque cada corpo é um corpo. E essa individualidade que eu acho que é o mais legal da minha profissão. E por mais que as pessoas possam ter o mesmo tipo de pé, existe um ser para cima desse pé, que vai sofrer influência de tudo que você colocar lá. Então, às vezes eu coloco elementos na minha palmilha de 3 milímetros, Caramba. que vão ser o suficiente para influenciar a postura inteira da pessoa. Então, você imagina comprar uma palmilha que você não passou por uma avaliação, ou então que você acha que o seu pé é assim. Tem vários pacientes que chegam lá no consultório e eles acham que eles pisam para fora. E aí, quando a gente vai ver, o arco dele do pé não sustenta, é fraco. E na biomecânica, na hora que ele está correndo, na hora que ele está pisando, o pé cai para dentro. Então, às vezes, a gente compra tênis também. Eu tenho muito problema com tênis, porque os tênis hoje corrigem a pisada. Mas você sabe qual é o tipo de pisada? E, às vezes, a pisada ela pode estar sendo uma enquanto você está parado e outra quando você está correndo. Eu tenho um paciente que ele corre nas pontas dos pés. E aí eu falei para ele assim, mas por que você não está usando o amortecedor natural do seu corpo,
que é exatamente o arco plantar, né? Existe um conjunto de músculos ali exatamente para fazer o amortecimento do nosso corpo quando pisa no chão. E ele tá pisando ali só na pontinha do pé, jogando o corpo dele para frente e dando um trabalho danado para a musculatura das costas segurar ele, né? Isso é importante, né, doutora? Porque a gente acaba muitas vezes, voltando à pergunta anterior, o melhor investimento é na prevenção. Isso. Mas também em ter profissionais ali assessorando para que você não venha ter um gasto desnecessário. Isso é importante falar em relação à palmilha, em relação ao tênis, o calçado que hoje a gente sabe que um calçado aí ele não custa menos que R$800, né? Exato, E tem exato. gente aí comprando um calçado com carbono, placa de carbono, R$2.000, R$3.000, né? Exatamente. Até me perguntaram essa semana mesmo, o que você acha dos tênis de carbono? Eu falei assim, depende, pro quê e para quem? Não sei. Verdade. Eu preciso ver se para você vai ser eficaz. Se para sua modalidade, para o seu corpo, vai ser interessante ou não. Tudo depende. Tem muitos fatores que vão estar ali influenciando nisso. Hoje eu tenho um baropodômetro no meu consultório e o baropodômetro serve mais para eu mostrar para o paciente. Porque para minha avaliação postural, ele é relevante, mas assim, não necessário. Mas para o paciente enxergar, olha, você está pisando assim. Ou então para o paciente que chega lá no consultório todo torto e está descarregando o peso só num pé, que é o pé que ele sente dor. Ou que é o quadril que ele sente dor. Fala, lógico, o peso do seu corpo todo está aqui. Então, existem vários recursos para a gente ir treinando, inclusive, a nossa cabeça. Eu falo que quem faz osteopatia acaba tendo a oportunidade de ter um autoconhecimento muito grande. Porque eu, que sou uma pessoa que gosto ainda de falar, né, e de mostrar, eu acho que é importante para o tratamento que a pessoa saiba o que está acontecendo. Então, eu vou falando ali, eu estou enxergando isso, eu estou tratando aquilo, para que a pessoa vá criando como que eu posso falar? Essa percepção para que ele me ajude. Porque ele vai estar ali naquele momento comigo, o que ele vai fazer no resto da semana, do mês, do ano dele. Então, é importante ter esse conhecimento, esse feeling. Legal. Você falou sobre a pisada, né? E eu lembro que quando eu fiz o teste da pisada, lá em meados do ano 2000, eu fiz caminhando. E aí, depois, eu olhando algumas fotos minhas correndo, porque ali na caminhada deu uma pisada para dentro, certo? Sim. E aí, depois, eu olhando algumas fotos correndo, eu falei assim, mas eu não piso da forma que saiu lá no teste da pisada, eu piso para fora, né? Ali 15 para as 2, sabe? Sim. Bem pegando ali a parte do calcâneo. Então, e aí depois eu comecei a observar que, porque eu não fiz o teste da pisada correndo e não correndo também, e muitas vezes quando se faz correndo, não faz dentro da sua velocidade, né? Que é uma outra situação diferente. Falando sobre biomecânica, como é a biomecânica da corrida? Ela é analisada no tratamento osteopático? Muito bem. Então, a primeira coisa é o paciente ter a consciência corporal dele perceber como que ele está pisando e dele perceber o que está doendo. Então, assim, eu sei, como uma boa corredora, que os primeiros minutos ali da corrida são desafiadores. Porque você está aquecendo o seu corpo e é normalmente onde você vai ter a percepção do que está errado. Então, você consegue primeiro tem que ter essa consciência corporal. Tudo que o paciente fala para mim é muito relevante. Por mais, às vezes, que não faça sentido ali, eu gosto de anotar e eu presto muita atenção porque é como se o corpo estivesse querendo falar comigo. Não só o paciente como pessoa. Eu faço a análise estática e faço a análise dinâmica, hoje com o baropodômetro, mas eu gosto muito de pedir também, às vezes, para o paciente correr e eu filmo. Porque eu vou ter várias informações que eu vou juntar para conseguir entender como que esse corpo está funcionando. Muitas das vezes eu não faço isso, na maioria das vezes eu não faço uma avaliação postural na primeira consulta, porque o paciente está todo compensado.
Então, eu tiro primeiro as compensações, deixo o paciente melhorar, deixo o corpo dele entender como é ficar sem compensação. E aí, nas recidivas, depois eu vou fazer a avaliação. Eventualmente, eu peço para filmar exercício na academia, peço para filmar corrida na esteira. Hoje, infelizmente, eu ainda não tenho uma esteira no meu consultório, mas eu peço para fazer isso nas atividades diárias dele. Legal. Doutora, a gente falou ali sobre prevenção, né? A prevenção, ela é melhor do que você tratar uma lesão. Eu acho que você economiza dinheiro e economiza tempo porque você não vai deixar de fazer sua atividade. Isso é importante falar, porque eu tenho alguns amigos que quando eu falo, mas você passou no físio, foi fazer ali fazer uma soltura, não, eu tô bem, né? E é muito engraçado essa sensação de falar, eu tô bem. Aí quando o fisioterapeuta vai lá e dá só uma pegadinha ali na panturrilha, fala, nossa, ai, para que tá doendo. Então é importante esse investimento na prevenção do que na ação de uma lesão, né, doutora? Exato, a prevenção, ela é muito mais barata em todos os quesitos, em tempo, em dinheiro e principalmente na parte emocional. Você que passou por uma lesão sabe o quanto que a gente que gosta do esporte, que está sempre ativo, o quanto que atrapalha, o quanto que é ruim ficar parado. É muito desanimador e desmotivador. Então, eu gosto sempre de falar que a prevenção é a melhor escolha. E, às vezes, foi aquilo que eu falei, às vezes você não está sentindo nada, mas o seu corpo já está tendo que lidar com um monte de coisa. Quando vem a lesão é a incapacidade do corpo lidar com mais uma coisa. Então, é muito melhor a gente tentar sempre fazer o alinhamento e balanceamento, fazer uma liberação miofascial, fazer aquela soltura, porque você vai evitar com que existam o acúmulo. Então, o acúmulo das coisas no corpo é o que vai gerar a lesão. Quando o paciente chega com a lesão, para mim, eu falo, putz, já é o final da história. Já tem muita coisa. Aí ele quer que eu resolva em um dia. Aí eu falo, gente, mas se ele tá com a lesão, não vai resolver em um dia. Agora, se você vem na prevenção, às vezes você consegue fazer o tratamento com a osteopatia, por exemplo, ali, uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses. Olha só que beleza. Agora, se você vem com uma lesão, você vai ter que passar, às vezes, 2 vezes por semana. Então, acaba saindo mais caro, vai ficar parado, vai perder ali o ritmo. Não recomendo. Eu estou aqui analisando e pensando, né? Eu estava vindo para cá e aí pensei, eu preciso mandar dar uma olhada nesse carro aqui. Parece que o amortecedor do lado esquerdo não está legal. A gente se preocupa com as máquinas, mas muitas vezes não se preocupa com o nosso corpo. E como você falou, a gente precisa sempre estar fazendo ali um alinhamento, um balanceamento, uma prevenção. Por quê? Quando chega a lesão, além de você gastar mais, o retorno para a atividade, e eu estou sofrendo isso na pele agora, é muito mais difícil porque não mexe só com a capacidade física, mexe também com a capacidade mental, né, doutora? Sim. Isso, nós estamos falando de lesões que são recuperáveis, porque também existem lesões que elas são irreversíveis. Então, na osteopatia, a gente consegue tirar a sobrecarga daquele local, que vai ajudar com que na fisioterapia cicatrize o local, fortaleça para voltar para a atividade. Mas a osteopatia não consegue devolver tecido. Então, a gente fala que a capacidade de recuperação depende da integridade do tecido. Se o tecido já está lesionado, putz, eu não tenho muito mais o que fazer por aquele tecido, vou tirar a sobrecarga. Então, é muito melhor a gente não lesionar, porque daí você tem uma recuperação 100%. E pensando em longevidade, hoje, nós que nos cuidamos, fazemos esporte e queremos continuar fazendo esporte, né, pelo máximo de tempo possível na nossa vida, é importante que não tenhamos lesões. É importante que se acontecer alguma lesão, que a gente trate muito bem. Porque lá na frente isso vai ficar cada vez mais evidente. E uma lesão, quando acumulada com outras, ela sempre aparece. Então, aí, você teve uma lesão de tornozelo. Se você tiver uma lesão de coluna, putz, o seu tornozelo ele vai te atrapalhar também, porque ele já foi lesionado. Entendeu? Então, o acúmulo das lesões também não é legal. Então, vale muito mais a pena a gente cuidar realmente do nosso corpo. Porque o nosso corpo ele não vai servir só para o esporte.
ele vai servir para tudo na nossa vida, né? Então, até para um envelhecimento, para uma longevidade. Então, a gente tem que cuidar hoje do que a gente tem hoje, é o nosso bem mais precioso, para que a gente consiga aí aproveitar a vida ao lado da família, no esporte, de uma maneira muito mais equilibrada e com muito mais qualidade. E é o que hoje eu busco com os meus pacientes, é promover a qualidade de vida de maneira longínqua. Legal. Doutora, eu tive a lesão do esporão do calcâneo no pé esquerdo. E ali, quando eu já estava na fase final, que eu imaginei que eu estava 100%, eu falei, nossa, eu nem acredito que eu não estou sentindo mais dor, que está tudo uma maravilha, vou voltar a correr. Neste momento, eu tive uma outra lesão no mesmo pé, que foi uma torção caminhando, descendo uma escada. Isso pode ser uma consequência de um enfraquecimento muscular. A gente, quando tem uma lesão igual eu tive, fiquei muito tempo fazendo um tratamento, a gente tenta compensar e aliviar aquela perna que está lesionada e compensa do outro lado. Como que é isso, né? Sim, exatamente. Então, ali quando a gente tem uma lesão, o corpo ele tende a proteger esse local que está lesionado. Como? Tirando o peso dali. Então, se é no pé, ou no joelho, ou no quadril, ele vai fazer o quê? Opa, vou jogar ali para o outro lado, para exatamente proteger. Aí você vai lá e trata, e faz físio, e fortalece, e fala, opa, agora tá legal. Tá, só que quanto tempo o seu corpo passou adaptado? Então, o seu quadril já não tá normal. Se o seu quadril tá torcido, o seu joelho já tá fora do trilho, e o seu pé também já não tá pisando ok. Então, você pode ter fortalecido, porém, você não corrigiu. Não corrigiu a compensação. E essa compensação, normalmente, ela começa em um ponto do corpo e o corpo inteiro vai se adaptar àquilo. Eu costumo falar, por exemplo, uma pessoa que tem um torcicolo. Aí, acordou um dia com uma dor no pescoço. Aí, passou o dia com a dor no pescoço. Aí, a dor sumiu. A dor sumiu? Não, na verdade, o seu corpo fez assim. Ah, não tá legal, assim tá doendo, então o que eu vou fazer? Eu vou torcer. Aí, vira a cabeça. Aí, quando vira a cabeça, a coluna inteira vai torcendo. Daqui a pouco, o quadril tá torcido. Dali a alguns meses, você começa a ter o quê? Uma dor no joelho. Porque o seu corpo foi adaptando. Então, isso acontece tanto em lesão, mas acontece no dia a dia também. Que é você fala, tive uma dorzinha, mas não foi nada. Vai passar, ela passou. Será que ela passou ou o seu corpo se adaptou? Agora, qual é o preço dessa adaptação por um tempo? Porque vai acumulando com outras coisas. E aí, pode ser que daí surja uma lesão de verdade. Legal. Doutora, estamos terminando aqui, caminhando para o final, mas eu tenho uma curiosidade. No geral, assim, quem lesiona mais, o homem ou a mulher? Olha, essa é uma pergunta um pouquinho difícil, né? Eu acho que os homens, eles se lesionam um pouquinho mais. E aí tem um fator de personalidade, digamos um fator hormonal. Eu sou macho. Eu aguento. Os homens, eu acho que, no fundo, eles acabam estressando mais o corpo. Já tem uma questão hormonal por duas coisas. A questão de tentar ali serem desbravadores, sabe? E conseguirem se superar de uma maneira muito rápida, às vezes sem o preparo ainda devido. E tem a questão também de elasticidade. As mulheres, pelos hormônios femininos, elas costumam ter um pouco mais de elasticidade. Os homens, um pouco menos. Lógico que, assim como tudo, varia de corpo para corpo. Mas as mulheres, elas têm uma preocupação um pouquinho maior com a saúde, elas respeitam um pouquinho mais os limites do corpo, e os homens, menos. Eu sou uma atleta que eu sou muito masculina, porque eu aguento a dor e tal, e aí eu aprendi no Endurance que eu também tenho que me cuidar. Então, para você ter uma noção, você acompanhou a minha trajetória, mas eu fazia ali liberação miofascial a cada 15 dias, fazia osteopatia a cada 15 dias, fui lá no meu ortomolecular, tomava o suplemento, tinha nutricionista, tinha uma equipe me assessorando. Por quê? Porque eu sabia que se eu continuasse daquele jeito, eu ia me machucar. Mas é porque eu tinha esse conhecimento. Então, varia um pouco. Ah, legal. Assim, eu tenho uma análise como treinador que, na assessoria, né, a gente já distribuiu 10 prêmios de evolução do ano, e desses 10 prêmios, em 10 anos, em 9 anos ganharam só mulheres,
E o ano que ganhou um homem, ele empatou com uma mulher. Olha só que legal. Então, eu percebo que as mulheres são mais disciplinadas para treinar. O homem tem essa questão da que você falou da personalidade, muitas vezes deixar de fazer um treino e achar que vai dar conta daquela jornada. E aí sobrecarrega toda a parte musculoesquelética, né? No meu consultório tem uma coisa que acontece que é muito engraçado, que as namoradas, as esposas, as mães levam os homens para o consultório. Só que isso demora. Então, eu falo assim, eu tô tentando trazer, eu tô falando. Aí, quando eles vão, eles continuam. Às vezes, as mulheres param, vão fazer outras coisas, né? Acabam, inclusive, sei lá, vão pro Pilates e ficam muito bem. E eles continuam assíduos, mesmo sem precisar, às vezes, porque entendem a prevenção. Então, eu sinto isso, que eu acho que é o que acontece um pouco no treino. Então, eles têm uma resistência primária para ir, uma resistência primária para entender que tem que treinar, que tem. Mas aí, depois que vão, eles acabam entendendo que é importante. Até para ir no médico, né? Para fazer exames, a gente demora um pouco, a gente tem uma certa resistência. Vai quando já está ali numa necessidade maior. Doutora Renata, eu quero agradecer aqui a sua participação. Eu quero deixar um convite para a gente bater um papo numa próxima oportunidade. Quem sabe aí numa montanha, né? Claro, eu acho que vai ser bem legal. Foi um prazer receber você aqui. Eu gostaria que você deixasse como as pessoas fazem para te encontrar, sua rede social. Eu sei que a Marcela ali está sempre pronta a nos atender, né? E também fale um pouco do seu consultório, como que as pessoas podem marcar uma consulta e fazer aí um alinhamento e um balanceamento com a doutora Renata. Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho das coisas, como funcionam na osteopatia, porque eu gosto muito de falar, né? Isso é bom. E para estar marcando ali uma consulta, para estar entrando nesse projeto de tratamento que eu falo, tanto de prevenção, a gente cuida também ali das lesões. Hoje eu tenho uma equipe então, de fisioterapeutas, de massoterapeutas, então consigo fazer essa abordagem bem bacana de tratar o paciente como um todo mesmo, de dar toda essa assistência. Pode estar nos encontrando pelo Instagram, @espaço Renata Kahn, então o Kahn alemão mesmo, KHN. Vai estar aqui na descrição. Cedilha, vai estar na descrição. E pelo contato também telefônico, que é 11 98448 8584. Legal. Falar com a Marcela. Marcela Montenegro. Isso. Também da montanha. Também da montanha. Ela que me levou para a montanha. A Marcela é sensacional. Marcela é muito legal. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Trabalhos técnicos de Jojo. Estúdio Voz. Até a próxima. Valeu, pessoal. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.